Olá, vamos dar início agora à explicação sobre operações com números inteiros. Olá a todos, vamos agora dar continuidade à explicação do assunto sobre conjunto dos números inteiros. Agora, nessa parte final, a gente vai dar continuidade às operações com números inteiros, só lembrando que a adição e subtração foi vistas na aula passada, certo? Então, vamos ver agora a adição algébrica. Uma adição algébrica, ela é toda expressão numérica que contém somente operações de adição ou subtração ou ambas, que representam uma adição algébrica. Ou seja, uma adição algébrica vai ser uma operação matemática onde eu só vou ter adição e subtração ou somente uma adição ou uma subtração, certo? Na adição algébrica, a gente vai ter dois casos. Quando uma adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal mais, podemos eliminar os parênteses e conservar o sinal dos números. Ou seja, quando eu tiver uma operação de adição algébrica que eu tiver o sinal de mais precedido do parênteses, eu elimino o parênteses e conservo o sinal dos números dentro do parênteses, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 7 mais menos 5, certo? Se eu estou dizendo que quando eu tiver o sinal de mais antes do parênteses, eu posso eliminar o parênteses e conservar o sinal do número que está dentro do parênteses, então minha conta vai ficar assim: 7 menos 5 é igual. Agora eu faço o quê? Faço a conta normalmente. 7 menos 5 é igual a 2. Esse é meu resultado. Agora vamos ver o segundo caso de adição algébrica. Agora, a gente vai ter, quando uma adição algébrica contém parênteses precedidos do sinal menos, podemos eliminar os parênteses trocando o sinal dos números que estão dentro do parênteses. Agora, a gente vai ter o quê? Quando eu tiver o sinal de menos antes do parênteses, eu elimino o parênteses e troco o sinal do número que está dentro do parênteses. Vamos ver o exemplo. 7 menos 5. Faço o quê? Tenho o sinal de menos, elimino parênteses, só que agora eu troco o sinal. Fica 7 mais 5. 7 mais 5 é igual a 12, certo? Então, a adição algébrica é isso. É uma operação matemática onde eu vou ter adição e subtração, ou somente uma adição, ou somente uma subtração. Quando eu tiver um sinal de mais antes do parênteses, eu mantenho os sinais. Quando eu tiver o sinal de menos antes do parênteses, eu troco os sinais. Agora, a multiplicação de números inteiros. A multiplicação de números inteiros vai obedecer às mesmas propriedades da multiplicação dos números naturais. A única diferença que a gente vai ter vai ser a regra dos sinais. Por quê? Porque eu vou ter que observar agora se meu resultado vai ser positivo ou se meu resultado vai ser negativo, certo? Para isso, eu vou olhar essa regra de sinais aqui, onde eu tenho que, se eu multiplicar número positivo com número positivo, meu resultado vai ser positivo. Se eu multiplicar número negativo com negativo, meu resultado vai ser positivo. Se eu multiplicar número positivo por um negativo, meu resultado vai ser negativo. E se eu multiplicar um número negativo com um positivo, meu resultado é negativo. Então, eu tenho o quê? Sinais iguais, meu resultado é positivo. Sinais diferentes,
meu resultado é negativo, certo? Fora isso, fora essa regra de sinais, efetuam a multiplicação normalmente. É só prestar atenção se seu resultado vai ser positivo ou negativo. Na divisão de números inteiros, a gente também vai ter a regra dos sinais e, como vocês podem ver, ela vai ser igual à regra dos sinais da multiplicação. Sinais iguais, meu resultado é positivo, e sinais diferentes, meu resultado é negativo. Fora isso, efetuar a divisão normalmente segue as mesmas propriedades da divisão de números naturais. É só prestar atenção se seu resultado vai ser positivo ou se seu resultado vai ser negativo. Vamos ver agora a potenciação de números inteiros. Vamos nos lembrar o que é uma potenciação. Uma potenciação vai ser onde eu tenho uma base e um expoente, onde o meu expoente determina quantas vezes a minha base vai se repetir, certo? Então, isso aqui é uma potenciação. Eu tenho uma base e um expoente. O meu expoente determina quantas vezes a minha base vai ser multiplicada. Certo? Vamos agora só utilizar um exemplo com números para que vocês possam entender melhor. 2 sobre 5. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, eu tenho a minha base 2 e meu expoente 5. 5 está determinando quantas vezes o 2 vai ser multiplicado. Então, agora que eu já montei a minha potenciação, eu vou multiplicar. Então, eu faço 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12, e 12 vezes 2 é 34. Então, meu resultado é 34, certo? Isso é uma potenciação normal. Agora, vamos só atentar para as regras de potenciação de números inteiros. A potenciação de números inteiros, a gente vai efetuar o cálculo normalmente. A única diferença é o quê? Se meu resultado vai ser positivo ou se meu resultado vai ser negativo, certo? A gente pode utilizar tanto as regras dos sinais para saber se meu resultado vai ser positivo ou negativo, como eu posso utilizar esses dois macetes que eu trouxe para vocês para facilitar mais, certo? Então, vamos ver o primeiro macete. Se o expoente for um número par, a potência será um inteiro positivo, ou seja, se eu tiver uma potência de expoente par, o meu resultado vai ser positivo, independentemente se a minha base for positiva ou negativa. Vamos ver um exemplo. Eu tenho menos 2 sobre 2. Eu faço menos 2 vezes menos 2. Eu sei que 2 vezes 2 é 4, certo? Ok, agora eu vou observar o quê? Meu expoente. 2 é o meu expoente. Eu sei que 2 é par. O que é que meu macete me diz? Se o expoente for um número par, o meu resultado vai ser positivo. Então, tem um expoente par, meu resultado vai ser positivo, certo?
Esse foi o macete, mas a gente também pode utilizar a regra do jogo de sinais. Aqui a gente tem uma multiplicação. Vezes menos por menos na multiplicação dá mais. Então, eu posso usar tanto a regra dos sinais, que vai dar certo o meu resultado, como também eu posso utilizar esse macete que eu mostrei para vocês, certo? Vamos ver agora o segundo macete. Se o seu expoente for um número ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base, ou seja, se o meu expoente não for mais par, eu não sei agora se meu resultado vai ser positivo ou negativo. Vai depender do sinal da minha base. Vamos olhar. Eu tenho menos 3 sobre 3. Eu faço menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Certo? Eu faço 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Agora eu vou olhar o que? Se meu resultado vai ser positivo ou negativo. Meu expoente não é mais par, é 3 agora. 3 é ímpar. O que é que o macete diz quando o expoente for ímpar? Ele diz que a potência terá o mesmo sinal da minha base. Então, agora, eu tenho que olhar para a minha base, que é esse número aqui. Ah, professora, minha base é negativa. Então, seu resultado vai ser negativo. Por quê? Porque o seu expoente é um número ímpar, certo? Para isso, eu também poderia utilizar os jogos dos sinais. Menos por menos ia dar mais e mais por menos ia dar menos, certo? Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto e obrigado pela atenção.